década de 80. No terreno internacional, a década de 80 é inegavelmente a era Reagan, de 1981 a 1988. O renascimento da autoconfiança americana, perdida por uma série de acontecimentos, perda da Guerra do Vietnã, avanço do comunismo a partir da segunda metade da década de 70, a perda de prestígio internacional durante o governo Carter, o fiasco da tentativa de resgatar os reféns da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, etc. Só poderia ocorrer se o novo presidente dos Estados Unidos, através de uma ação internacional enérgica, despertasse o nacionalismo americano, resgatando a honra e o orgulho nacionais. O thatcherismo na Inglaterra apontava o caminho e Reagan não hesitou em segui-lo. O termo reaganismo, frequentemente usado ao fim do seu segundo mandato, é uma mostra do seu êxito. A distensão de Nixon foi relegada a um plano secundário. Para Eric Hobsbawm tinha início com Reagan a Segunda Guerra Fria. Os recursos para a defesa tiveram substancial aumento e foi anunciado o novo programa capaz de proteger o país de qualquer ataque de mísseis estratégicos. A Iniciativa de Defesa Estratégica, um sistema que punha em xeque a própria base em que se apoiava a dissuasão nuclear, no momento em que um país pudesse garantir a invulnerabilidade às armas estratégicas de um eventual inimigo. Somente considerações morais o impediriam de lançar um primeiro golpe, que seria mortal, contra o outro. O Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, Tratado ABM de 1972, ainda em vigor, tivera o propósito de evitar que essa situação pudesse vir a ocorrer. A Europa ficou dividida com relação ao sistema. Para alguns, havia o temor de que a posse de um tal sistema de armas, logo conhecido pela alcunha de Guerra nas Estrelas, Star Wars, fizesse os Estados Unidos voltar ao isolacionismo, deixando a Europa entregue à própria sorte. Para outros, pelo fato de os Estados Unidos se sentirem invulneráveis, eles teriam condições de conter a União Soviética no seu próprio território, ameaçando-a com um ataque nuclear, de que resultaria uma dissuasão mais eficaz. Apesar da retórica belicista de Reagan e dos enormes investimentos feitos para reforçar o poder militar dos Estados Unidos, e dessa forma pôr um ponto final na crise de confiança americana, o diálogo com a União Soviética foi mantido. Em 1984, foi feita uma troca de notas entre os dois países, estabelecendo um sistema de comunicações por facsímile entre os dois presidentes, o que representava um avanço em relação ao estabelecimento do telefone vermelho, hotline, pelo Memorando de Entendimento de 1963, aperfeiçoado pelo Acordo de 71. A assinatura do Tratado para a Redução das Armas Nucleares de Alcance Intermediário, Tratado INF, em 1987, é mais uma demonstração do pragmatismo de Reagan. O discurso belicista, evidentemente, era mais dirigido para o público interno. A adoção do Programa Iniciativa de Defesa Estratégica pelos Estados Unidos deveria levar a União Soviética a implementar programa semelhante para não ficar inferiorizada tecnicamente e sujeita a sofrer um primeiro golpe devastador, sabendo que as armas que ainda lhe restariam, por exemplo, os submarinos nucleares armados com mísseis balísticos de cabeças múltiplas, seriam detidas pelo escudo americano, exigindo grandes investimentos e um grande espaço de tempo para o seu desenvolvimento. Muitos componentes do sistema dependiam de pesquisa. O programa Guerra nas Estrelas representava um esforço significativo para a economia dos Estados Unidos e, possivelmente, mortal para a combalida economia soviética. Com certeza jamais saberemos ao certo a contribuição que essa nova corrida armamentista deu para o colapso da União Soviética. Que a acelerou, não há a menor dúvida. Com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética, surgiu um líder que realisticamente compreendeu que a economia de seu país não tinha condições de manter por mais tempo a disputa pela hegemonia mundial com os Estados Unidos, e que não seria politicamente viável manter a sociedade soviética sem liberdade e com um padrão de vida de um país subdesenvolvido. Com coragem e determinação, ele deu início à reestruturação do rígido sistema do país, a perestroika, ao mesmo tempo em que dava início a um processo de abertura política, a glasnost, de enormes consequências para o país e para o mundo. Em 1989, a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, impensável uns poucos meses antes, assinalam o fim da década e o fim da Guerra Fria. Conforme vimos anteriormente, as ideias estratégicas do Brasil no início da década de 80 tinham, com 10 anos de antecedência, se antecipado ao fim da Guerra Fria, pois o governo, menos preocupado com o confronto leste-oeste, e mais voltado para fazer face aos desafios que se faziam presentes devido à sua ascensão à condição de potência emergente,
Pelo menos era assim que os governos militares viam o país, priorizava os problemas específicos do Brasil, mais ligados às circunstâncias regionais do que internacionais. Entretanto, esta visão pouco duraria. A globalização logo poria em evidência que começava a se delinear um antagonismo entre as nações ricas e poderosas e as nações pobres e fracas, algo que logo se começou a identificar como conflito Norte-Sul. A identificação desse novo eixo de máxima confrontação estratégica e o exemplo da União da Europa levavam, como é natural, a uma reaproximação entre os países sul-americanos, elemento fundamental para sua sobrevivência como países realmente soberanos. As tensões entre a Argentina e o Brasil, exacerbadas em decorrência da construção da hidroelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, em consórcio do Brasil e Paraguai, sem que a Argentina tivesse sido ouvida, já que se tratava de um rio sucessivo, foram bastante aliviadas em 1979, quando os presidentes Videla e Figueiredo assinaram o acordo tripartite envolvendo os dois países e mais o Paraguai, pelo qual se compatibilizava a hidroelétrica de Itaipu com uma futura hidroelétrica e ser construída a jusante do Rio Paraná, Corpus, envolvendo a Argentina e o Paraguai. É incontestável que este primeiro acordo, feito ainda quando os dois países tinham governos militares, ao contrário do que se apregoa, abriu o caminho para uma ampla cooperação regional. Ele abriu a possibilidade de entendimento sobre intercâmbio comercial e de uma estreita colaboração na área nuclear, numa época em que a Argentina estava à frente do Brasil neste setor. O conflito entre a Argentina e o Reino Unido pela posse do arquipélago das Malvinas, da Geórgia do Sul e das Ilhas Sanduíche, em 1982, veio consolidar o pensamento brasileiro a respeito da natureza dos conflitos mais prováveis, regionais ou decorrentes da dicotomia Norte-Sul, sem inspiração oriunda da Guerra Fria, embora influenciados por ela. O conflito serviu para mostrar, de forma inequívoca, que os interesses dos Estados Unidos em relação à OTAN eram prioritários, sobrepondo-se àqueles em relação à América Latina. O apelo da Argentina ao TIAR foi inócuo, rechaçado pelos Estados Unidos e ignorado pelos demais membros do tratado que rejeitaram a tese de agressão. O Brasil, que sempre reconheceu o direito da Argentina às Malvinas, foi coerente, apoiando politicamente o país vizinho e, na medida do possível, para não afetar a sua neutralidade, prestando-lhe assistência militar, como, por exemplo, a cessão de aviões de patrulha marítima Bandeirante, devolvidos ao Brasil depois do conflito. A solidariedade brasileira durante a crise abriu o caminho para eliminar desconfianças argentinas em relação ao Brasil, ao mesmo tempo que mostrava que a integração continental poderia vir a ser um poderoso instrumento para evitar agressões ao continente, além das óbvias vantagens no campo econômico. No contexto sul-americano, os governos militares foram sendo substituídos por governos democráticos eleitos pelo povo. O nacionalismo exacerbado do período militar e o estatismo começaram a ser discutidos pela sociedade, e a crítica ao período teve lugar, exacerbada a ponto de não ver os pontos positivos e exagerar os erros e omissões. Começou um longo aprendizado para o retorno pleno à democracia que, na atualidade, parece consolidada como os fatos recentes comprovam. O Acordo Argentina-Brasil de julho de 1986, quando os presidentes Alfonsín e Sarney firmaram a Ata de Integração e Cooperação Econômica. Acordo de Itaipu estabeleceu os princípios que desde então têm norteado as relações entre os dois países, procurando traçar uma trajetória comum em busca do crescimento e da modernização. Crescer juntos passou a ser o mote dessa união. Uma importante consequência do Acordo de Itaipu foi a criação dos Simpósios de Estudos Estratégicos Argentina-Brasil, com o propósito de, através da discussão livre dos problemas existentes, reduzir e paulatinamente eliminar as diferenças e assim iniciar um processo de intensa cooperação na área militar. Os resultados dos simpósios contribuíram, acima de qualquer dúvida, para o crescente clima de cooperação entre as Forças Armadas dos dois países, tendo atingido o propósito para o qual foram criados. Posteriormente, o Paraguai e o Uruguai aderiram aos simpósios. O Acordo Itaipu formalizou o Plano de Integração e Cooperação Econômica entre a Argentina e o Brasil, PICE, precursor do Mercosul. Apesar dos avanços na área política, além dessa reaproximação houve o renascimento da democracia. A década para a América Latina foi a década perdida para o desenvolvimento, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. As dificuldades econômicas e a inflação a elas associadas teriam consequências importantes para o desenvolvimento dos poderes militares da região, inclusive o Brasil.
Na administração do almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, março de 79, março de 84, foi dado prosseguimento ao programa naval traçado, sendo concluídas as negociações para a obtenção de recursos externos para sua realização, tendo em vista as dificuldades de recursos internos. Pela exposição de motivos número 63.981, do Ministro da Marinha, foi solicitada a aprovação presidencial para os empréstimos que financiariam o programa naval, especificamente a construção do NE Brasil, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, desenvolvimento do projeto e posterior construção de 4 corvetas no Brasil, construção de um submarino IKL 1400 na Alemanha e, em contrapartida, offset, a transferência de tecnologia para a construção no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a AMRJ de mais 3 submarinos do mesmo tipo, a aquisição de 4 LSH-3D na Augusta Spa, na Itália. Este mini-programa demonstrava o firme propósito de dar continuidade à concepção e desenvolvimento de projetos nacionais. A preocupação do presente deverá ser a de garantir em termos definitivos a continuidade do progresso das nossas condições de concepção e desenvolvimento de projetos, para que os navios do futuro sejam realmente o produto da nossa criatividade e capacidade técnica. Num ponto mais adiante de sua exposição, o ministro estende a sua preocupação para a nacionalização de sistemas e equipamentos. Na verdade, porém, esta nacionalização tem se mostrado bastante difícil até hoje, sendo pequenos os avanços nesta área por múltiplas razões: a falta de informações relativamente à engenharia de projeto e de produção, a falta de economia de escala que possa atrair os empresários nacionais para esses desenvolvimentos, o alto custo dos processos necessários para o desenvolvimento de produtos novos e sofisticados, e menos óbvia, o fato de, durante o processo de desenvolvimento de uma embarcação no Brasil, os projetistas não orientarem o projeto para que ele incorpore o que já se faz no país, ou que pode ser feito com algum esforço, mesmo que isso implique em abrir mão de alguns requisitos operacionais, isto é, subordinar o projeto da plataforma, o mais possível, à capacidade nacional para produzir materiais, equipamentos e sistemas. Até hoje, essa ideia é apenas uma aspiração, porque a sua implementação exigirá não só uma excelente engenharia de projeto, mas o perfeito conhecimento por parte dos projetistas do parque industrial do país, suas capacidades e potencialidades, além, o que é mais importante, afere a determinação de nacionalizar para diminuir a dependência externa do país na área militar, já que essa dependência, quando acima de determinados limites, compromete aquilo mesmo que se quer preservar com as forças armadas, a segurança, veja-se as limitações experimentadas pela Argentina durante a crise das Malvinas. Uma das poucas exceções é a nacionalização das baterias de propulsão dos submarinos, totalmente nacionalizadas pela Saturnia, hoje Microba. O sistema de controle de manobras e monitoração dessas baterias foi também nacionalizado. Mais adiante, veremos outras realizações que estão sendo feitas. Com a incorporação à Marinha em 1982, do navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé para atuar na região austral, teve início, graças à determinação e visão do almirante Maximiano, uma das mais importantes contribuições da Marinha do Brasil no século XX para o desenvolvimento do país, a presença brasileira no continente antártico, região de enorme importância estratégica e da qual o Brasil parecia já definitivamente afastado. O Tratado de Washington de 1959, que entrou em vigor em 61, estabeleceu uma série de princípios para a Antártida, destacando-se entre eles o uso exclusivo para fins pacíficos, a liberdade total para a realização de pesquisas e o congelamento das pretensões territoriais que pudessem existir sobre o continente gelado por 30 anos. O Brasil, que apesar de ter participado do Ano Geofísico Internacional, 1957-8, não foi convidado para a Conferência de 59. Aderiu ao tratado em 1975, durante o governo do presidente Geisel, na condição de membro consultivo, isto é, sem direito a voto, só podendo tornar-se membro pleno quando realizasse pesquisas científicas significativas na região antártica. Com a aquisição do Barão de Tefé na Dinamarca, navio comissionado no país de origem em 1957, Tala, incorporado na Marinha Brasileira em setembro de 82, a Marinha credenciava-se a fazer pesquisas na região antártica, já que o navio é reforçado para a navegação no gelo, habilitando-se, portanto, a tornar-se membro pleno do tratado. Já no final de 82, o Barão de Tefé, juntamente com o navio Professor Vladimir Besnard, adquirido pela Universidade de São Paulo, USP na Noruega,
deu início à primeira expedição antártica brasileira, que se estendeu até inícios de 83. O Barão de Tefé adentrou o Círculo Polar Antártico e o professor Besnardi realizou pesquisas na área subantártica, no Estreito de Bransfield. Na reunião dos membros do tratado em Canberra, Austrália, realizada em setembro de 1983, o Brasil e a Índia foram aceitos, em igualdade de condições com os demais membros como partes integrantes do Tratado Antártico. Logo após, em outubro do mesmo ano, o Brasil foi aceito no Comitê Científico para Pesquisas Antárticas, SCAR, comprovando o reconhecimento dos demais países membros do tratado da seriedade dos propósitos brasileiros quanto à Antártida. Já no correr da segunda expedição, final de 83, início de 84, foi estabelecida na Baía do Almirantado, na Ilha do Rei George, nas proximidades da Península Antártica, a primeira estação antártica brasileira, a Estação Comandante Ferraz, dotada com 8 módulos. Na terceira expedição, final de 84, início de 85, a estação foi ampliada, recebendo mais 22 módulos, de fabricação e tecnologia nacionais, o que passou a permitir a permanência na base de pesquisadores durante todo o ano e não somente durante o verão antártico. A presença brasileira na Antártida, graças ao apoio logístico da Marinha e agora também da FAB, reflete uma preocupação estratégica de enorme valor para o país, e honra a memória do homem que deu uma contribuição invulgar para este empreendimento. Disse o almirante Maximiano no limiar da primeira expedição brasileira à Antártida. A presença brasileira na região antártica justificasse por motivos de ordem econômica, científica e de segurança nacional, sendo de ressalvar os seguintes aspectos. A Antártida ocupa posição estratégica significativa para a defesa continental, com parte incluída na Zona de Segurança estabelecida no artigo 4º do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca TIAR. A intensificação do tráfego marítimo nacional pelas rotas do Cabo, sul da África, e pela dos estreitos de Drake e Magalhães torna a Antártida de grande importância para a segurança nacional. O Brasil é detentor da mais extensa costa marítima do Atlântico Sul, devassada pelo continente austral. As águas antárticas sustentam fauna marítima abundante, passível de exploração em grande escala. A Antártida possui, certamente, imensas reservas de recursos minerais ainda por explorar e para as quais não existe no tratado a mínima referência. Há indícios muito significativos da existência de vastos campos de petróleo no continente e na sua plataforma continental. Verifica-se um crescente interesse da comunidade internacional em relação aos assuntos da Antártida, com reflexos na evolução das relações entre os Estados e do direito internacional. No que se refere especificamente à Marinha, o almirante Maximiano é enfático. Convém observar que o seu engajamento efetivo no Programa Antártico Brasileiro PROANTAR estimulará as suas características oceânicas, levando-a a conhecer e operar na área de capital importância estratégica, tanto para a segurança nacional, quanto para a defesa continental TIAR e até ocidental. A adaptação e adestramento das tripulações de navios da Marinha em águas antárticas, normalmente sob severas condições de tempo e mar, e nas áreas adjacentes em que poderá vir a ser chamada a atuar, em face de uma emergência nacional, continental ou internacional, são de excepcional importância para afirmar a presença brasileira naquela região e representarão, sem dúvida, nova e significativa fonte de motivação para toda a Marinha, especialmente para a jovem oficialidade. De outra parte, tanto sob o aspecto operativo quanto sob o ponto de vista científico e tecnológico, as observações que serão levadas a efeito na Antártida serão extremamente úteis, não só em virtude de ser fundamental para qualquer tipo de operação no mar, o entendimento e a previsão de suas condições oceanográficas e meteorológicas, mas também para os trabalhos técnicos científicos desenvolvidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, e o Instituto de Pesquisas da Marinha, IPQM. É do próprio almirante Maximiano a ressalva de que a Marinha se preocupa com a exploração da Antártida desde o início da década de 60, quando 3 hidrógrafos foram à região antártica em missões chilenas. Em meados de 70, novos oficiais foram enviados, ora com missões chilenas, ora inglesas, sendo que num caso um dos oficiais permaneceu na região por todo um ano. Isso, porém, em nada diminui o mérito do homem que transformou esse sonho em realidade. Graças ao espírito renovador do almirante Maximiano, a Marinha foi a primeira força armada a admitir mulheres nos seus quadros, permitindo o recrutamento de um enorme e altamente qualificado contingente feminino. Hoje é impensável imaginar a Marinha sem o corpo auxiliar feminino,
tanto a nível de praças como de oficiais. Para o almirante Maximiano, o exercício do poder de polícia no setor marítimo, fluvial e lacustre vem sendo exercido interinamente pela Marinha de forma precária, constituindo-se num desvio do cumprimento de suas tarefas constitucionais, já que são tarefas que caberiam a uma guarda costeira. Para ele, a guarda costeira deveria preencher as seguintes condições: ser uma autarquia, isto é, serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias. Ser vinculada ao Ministério da Marinha, subordinada diretamente ao ministro, em tempo de guerra, como reservada à Marinha, subordinada ao Comando de Operações Navais, com o comandante e o subcomandante seriam almirantes do Corpo da Armada da Ativa. Seria constituída por um corpo próprio de oficiais e praças e poderia dispor de oficiais dos corpos e quadros da Marinha para cargos e funções determinados pela Marinha. Absorveria todas as atividades subsidiárias, inclusive as do Serviço de Sinalização Náutica. Uma vez implementada, a Diretoria de Portos e Costas, DPC, seria extinta, passando seu acervo de pessoal e material para a Guarda Costeira. A implantação seria gradativa. É fácil perceber que hoje, após a criação do Ministério da Defesa, as consequências imediatas seriam a retirada da vinculação ao comandante da Marinha, como, por exemplo, já ocorreu ao Departamento de Aviação Civil, DAC, em relação ao Comando da Aeronáutica. O inevitável afastamento da Marinha teria início e rapidamente se aprofundaria, com todas as inevitáveis consequências daí decorrentes. Esta controvertida tentativa do almirante Maximiano de criar a Guarda Costeira não teve êxito. Seus sucessores, e com eles a esmagadora maioria da Marinha, a isso se opuseram. O almirante Saboia assim se referiu ao projeto da Guarda Costeira em tramitação no Congresso Nacional. Um estudo acurado indicou a necessidade de uma revisão do mesmo, principalmente pelo fato de não estarem previstos recursos próprios para sua implementação, e sim que esses seriam providos pelo Ministério da Marinha. Assim, o projeto foi retirado do Congresso para novos estudos, e a partir daí esquecido. Anos mais tarde, assim se pronunciaria o almirante Flores, já ministro, ao falar sobre a criação de uma guarda costeira, que se encarregasse das ações subsidiárias em lugar da Marinha. A atual inoportunidade dessa alteração operacional resulta do fato de que a criação da nova instituição exigiria um imenso dispêndio de recursos para o preparo de acervo material e humano, operacional e logístico, hoje comum aos meios de combate e de patrulha. Para o almirante Serpa, a criação da Guarda Costeira acarretaria inúmeras dificuldades administrativas e enorme dispêndio de recursos para sua implementação, provocando ainda uma série de disputas entre as duas organizações por propriedades, áreas, recursos e atribuições que se estenderiam bem além da fase inicial. Na avaliação de Serpa, somente quando a Marinha, por excesso de atribuições operacionais, não puder desempenhar a contento as tarefas subsidiárias, dever-se-á discutir a criação da Guarda Costeira. O problema é de fato bastante complexo, como a análise seguinte mostra. Teoricamente, a criação de uma guarda costeira faz total sentido, já que livraria a Marinha de Guerra de uma série enorme de atribuições que não são especificamente militares, tais como combate ao contrabando e descaminho quando feitos pelo mar, o serviço de socorro marítimo ao longo de nossas costas e na área SAR de nossa responsabilidade de acordo com convenção internacional ratificada pelo Brasil, a repressão à pirataria, ataque a embarcações em alto mar, a repressão à pesca ilegal na ZE, a responsabilidade pelo controle da Marinha Mercante Nacional, o que inclui o ensino profissional marítimo, hoje ministrado no CIAGA no CIABA, o controle pelo Estado da bandeira, Flag State Control, etc., o exercício das funções de autoridade marítima nacional, o que inclui o combate à poluição marítima por parte de navios e plataformas de perfuração e extração de petróleo, o exercício das funções de controle pelo Estado do porto, porte, State Control para navios de bandeira estrangeira, etc., e muitas outras do mesmo tipo que teriam de ser definidas na legislação específica, para deixar a Marinha livre para suas atribuições propriamente militares. Possivelmente acabaria como um órgão subordinado ao Ministério do Interior, como aconteceu recentemente com o equivalente argentino, a Prefeitura Naval, totalmente desvinculada da Marinha Argentina, ligada ao Ministério do Interior, sujeita, portanto, a outros interesses e preocupações.
Os minguados recursos hoje atribuídos à Marinha de Guerra teriam que ser repartidos com a Guarda Costeira e como os serviços prestados por esta afetam de forma imediata e mais visível os interesses da sociedade e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, não é difícil imaginar qual seria a prioridade. As comparações com os Estados Unidos não se aplicam neste caso. Com cerca de 13 grupos-tarefas nucleados em navios aeródromos de ataque e um considerável número de submarinos nucleares com mísseis estratégicos, operando em todos os lugares do mundo, devido às responsabilidades de nação hegemônica, a Marinha dos Estados Unidos não precisa temer a concorrência de uma guarda costeira, o que não aconteceria no Brasil. A inevitável duplicação de algumas atividades, por mais que se queira evitá-la, com o passar do tempo ela ocorre, tornará o sistema global, Marinha mais Guarda Costeira, mais caro para o país e certamente de menor eficácia que o sistema atual, já testado e aprovado pela prática. Como muitos setores civis defendem a criação de uma guarda costeira, a possibilidade de a questão voltar a ser discutida não pode ser descartada. Com relação à obtenção dos novos meios navais indispensáveis ao fortalecimento do poder naval, o almirante Maximiano deixou clara a posição que seria seguida na sua gestão, declarando que seriam mandatórios tanto a concepção e o desenvolvimento de projetos de navios, quanto a sua construção no país. Indiscutivelmente, era chegada a hora de caminharmos por nós mesmos, concebendo, projetando e construindo os nossos meios bélicos, livrando-nos definitivamente da perniciosa dependência externa. Se por um lado a decisão tomada era irreversível, fundamentada aqui fora na firme convicção de que era o único modo de assegurar o reaparelhamento permanente das forças navais, por outro lado estávamos conscientes das enormes dificuldades que teriam de ser enfrentadas. É preciso reconhecer que a quase completa paralisação das atividades de construção naval fez com que a Marinha não só permanecesse atrasada em relação à evolução tecnológica registrada no mundo, como também ficasse privada de experiência para desenvolver novos projetos. As poucas tentativas realizadas nesse campo, onde se destacam o Programa de Construção da Administração Aristides Guilhem em 1936, a construção dos 3 navios hidrográficos da classe Orion em 1955 e o Programa de Renovação e Ampliação dos Meios Flutuantes iniciado em 1967, construção do navio tanque Marajó, de navios patrulha costeira, de navios patrulha fluvial e fragatas, não consolidaram os conhecimentos necessários para a realização de novos programas. Foi justamente a descontinuidade verificada nessas iniciativas que impediu o pleno domínio da tecnologia naval, do desenvolvimento da indústria de equipamentos navais, acima de tudo, do preparo da mão de obra especializada, particularmente de técnicos e engenheiros para a concepção e desenvolvimento de projetos. O Programa de Reaparelhamento da Marinha é confirmado pelo ministro, mas também o mini-programa estabelecido em 81 e já mencionado anteriormente. Com os financiamentos no exterior já garantidos, o mini-programa teve continuidade. O navio Escola Brasil teve sua construção iniciada no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, em 1981. A corveta Inha, uma primeira de uma série de 4 a serem construídas, teve sua construção iniciada no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, em 23 de setembro de 83. A corveta Jaceguai, segunda da série, teve a construção iniciada em 15 de outubro de 84, também no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ. O submarino Tamoio, o primeiro a ser construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, teve a construção iniciada a 9 de outubro de 87. O submarino Timbira, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, a 15 de agosto de 88. O submarino Tapajós, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, a 10 de abril de 90. As corvetas Júlio de Noronha e Frontin têm a construção iniciada na Verolme em dezembro de 1987. Fora do mini-programa associado a recursos externos foram iniciadas outras construções como o navio-tanque Gastão Mota no estaleiro da Ishikawajima, em dezembro de 87, navio-tanque de esquadra. Os navios patrulhas Graúna e Goiana no estaleiro Mauá, em dezembro de 87, com recursos provenientes dos royalties do petróleo. O projeto é Vosper Singapura e o deslocamento dos navios é da ordem de 217 tons. As 4 LPN no estaleiro Só, Porto Alegre, RGS, a partir de 86, também com recursos dos royalties do petróleo. Essas embarcações, de projeto inglês, eram para construção em fibra de vidro.
O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, iniciou ainda uma série de construções menores. Um navio patrulha fluvial na Paráflu Itaipu, versão melhorada do navio patrulha fluvial brasileiro para o Paraguai, em fevereiro de 83. 2 navios de apoio hospitalar, navio de assistência hospitalar, o Oswaldo Cruz e o Carlos Chagas, em 1982. Estas embarcações são destinadas a prestar assistência médico-hospitalar às populações ribeirinhas da Amazônia, em convênio entre a Marinha, que tripula as embarcações, e o Ministério da Saúde, que fica responsável pelas equipes de saúde, remédios e combustível. Considerando-se que a Amazônia é uma vulnerabilidade estratégica, esse tipo de serviço, fundamental para a integração da região ao país, coaduna-se com a estratégia vigente. Uma chata para transporte de combustível, iniciada em 86 e terminada em 87. Um pontão Almirante Chique para a construção de submarinos, iniciado em 87 e terminado em 88. Uma chata para munição 14 metros modificada, iniciada em 82. Uma chata transporte de JP-5, iniciada em 84. Uma embarcação de transporte de pessoal ETP-10, iniciada em 80. Uma chata para óleo para Coner, em 1981. O navio balizador Comandante Varela, em 1980. Como se pode ver, um trabalho extraordinário para uma década, ainda mais quando se considera que todas as obras foram concluídas e que, como veremos, outras obras serão transferidas para a responsabilidade do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, para serem completadas. A decisão de construir 4 protótipos da corveta, 2 no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, e 2 na Verolme, vencedora da licitação, merece alguns comentários. A decisão não é tecnicamente correta, mormente em se tratando do projeto de um navio do porte de uma corveta muito complexo, e o primeiro dessa envergadura desenvolvido no Brasil. O intervalo entre os navios só permitirá que alguns poucos defeitos, identificados ainda durante o processo de construção, sejam corrigidos. Os erros maiores, inevitáveis num projeto novo, só serão identificados durante as provas de mar do protótipo e alguns só mesmo durante a sua avaliação operacional. Com 4 protótipos, corremos o risco de só corrigir defeitos graves quando da construção de uma 5ª unidade. Como era de se esperar, as corvetas já construídas têm alguns problemas sérios que só serão corrigidos na 5ª corveta hora em construção, depois do reprojeto iniciado após a avaliação operacional da corveta em A1. A construção e exportação de um navio patrulha fluvial para o Paraguai dá ensejo para discutirmos a criação da Empresa Gerencial de Projetos Navais Ingepron, empresa destinada a facilitar a procura de recursos financeiros no exterior para a Marinha, e promover a venda de produtos militares do Brasil para outros países. A Ingepron é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Marinha, hoje ao Ministério da Defesa, criada pelo Almirante Maximiano, tendo sido aprovada a sua criação pela Lei 7.000, de 9 de junho de 1982. A Ingepron tem condições hoje de negociar tecnologias que envolvem projeto, modernização e reparos de navios de superfície e submarinos, fabricação de armas e de munição de diversos tipos e calibres, projetos de instalação de sistemas navais, inclusive jogos de guerra e guerra eletrônica, pesquisa oceanográfica e prestação de serviços, tais como integração de sistemas, apoio logístico e avaliação operacional, tanto de meios de superfície, como submarinos e aéreos. O gerenciamento da fabricação de munição no Brasil, da modernização das fragatas e muitos outros são mostra do que já se conquistou e, recentemente, a venda para o exterior de navio patrulha a ser construído no Brasil para país africano, de munição para a Ásia e da prestação de serviços hidrográficos ligados à lei do mar para diversos países, são apenas uns poucos exemplos das atividades da Ingepron. É impossível deixar de reconhecer a extraordinária visão do ex-diretor de administração da Marinha, Almirante Maximiano, ao criar esta empresa. A construção de submarinos no Brasil é um marco na história da construção naval no Brasil, representando uma qualificação que nenhum outro país do Hemisfério Sul tem. Já com 3 submarinos construídos no Brasil operando de forma totalmente satisfatória, pode-se afirmar que o programa foi um sucesso. A decisão de usar a Núcleo para a construção das diversas seções do casco resistente dos submarinos foi importante para o êxito do empreendimento e ocupou uma empresa que estava praticamente parada face ao não prosseguimento do programa de construção de usinas nucleares no Brasil, como sugeria o acordo com a Alemanha.
O quinto submarino da série, o submarino Ticuna, em construção atualmente no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, já incorpora uma série de modificações projetadas no Brasil, sendo o primeiro passo para a nacionalização de projetos de submarinos. O reparo do Ara San Luís, da Marinha Argentina, feito no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, com êxito total, abre a possibilidade de o Brasil se tornar um centro de excelência na América do Sul para reparos de submarinos. Este é um projeto prioritário para a Marinha e que não pode ter solução de continuidade, mesmo que para isso a atual equipe do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, tenha que ser ampliada. Há fortes evidências que outros países sul-americanos estão cogitando de reparar seus submarinos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, em função de nossa excelente capacidade, mas também dos custos dos reparos no Brasil quando comparados com os da Alemanha. No momento em que os recursos para as Forças Armadas são extremamente modestos, face às atuais prioridades do país, esta é uma oportunidade de gerar recursos que não pode ser desprezada. A preservação da construção de submarinos no Brasil deve ser meta altamente prioritária na Marinha. O Projeto Nacional de um Submarino é uma etapa importante, ora em andamento, dentro desse processo, SNAC-1. Uma definição sobre o submarino nuclear não pode mais ser postergada. Em março de 1984, o almirante Maximiano Demissionário, após 5 anos na pasta da Marinha, foi substituído pelo almirante Alfredo Caram, que permaneceria no cargo até o fim do governo Figueiredo, em março de 85. Na qualidade de chefe do Estado-Maior da Armada até o momento de sua posse como ministro, o almirante Caram demonstrava sua total sintonia com o almirante Maximiano. É fundamental que mantenhamos abertas para nós as opções de decisões estratégicas necessárias à defesa de nossos interesses, como e quando for mais conveniente para o Brasil. Esse cuidado na elaboração do pensamento estratégico naval brasileiro é especialmente necessário no momento ora vivido, em que a MB constata as possibilidades de preparar seu poder naval integralmente em território nacional e assim resolve fazê-lo. Tal decisão histórica se fundamenta na real capacidade do Parque de Construção Naval Brasileiro e a Marinha se lança de peito aberto nessa difícil empresa. Não há, pois, solução de continuidade na condução da Marinha. Um outro ponto que merece comentários é o louvável esforço da Marinha para transferir para os estaleiros civis a construção de navios militares, deixando para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, a construção de protótipos ou de embarcações muito sofisticadas como submarinos. No período que estamos discutindo, o esforço feito nesse sentido foi verdadeiramente notável, embora os resultados tenham sido medíocres. A construção de pequenas embarcações auxiliares, como rebocadores, navios balizadores, avisos, etc., já vinha sendo feita em estaleiros civis, mas era a primeira vez que se tentaria com navios já de certo grau de sofisticação. Como os estaleiros civis estavam quase parados, a crise na Marinha Mercante reduzira muito a contratação de novos navios. A Marinha estaria colaborando para a preservação desse enorme parque industrial. Sem dúvida, alguns estaleiros privados iam mostrar não estar preparados, nem gerencial nem tecnicamente para tal empreitada. Certamente este não foi o caso da Istibrais e do Mauá. Mas a inflação que dominava o país criou aumentos de custos de produção insuportáveis. A burocracia para a negociação dos reajustes financeiros era mais lenta que o avanço da inflação, de modo que quando os reajustes inevitáveis eram aprovados, já eram insuficientes. O atraso físico das obras, sem recursos para adquirir o material e os equipamentos para os navios, com o pagamento da mão de obra atrasado, o estaleiro ou avançava em ritmo lento ou parava a obra, gerava maiores custos, maiores atrasos, num processo cíclico explosivo. Para resolver o problema, a Marinha teve de administrar a situação caso a caso, ora passando a comprar diretamente os materiais necessários à obra e entregando-os ao estaleiro, pagando diretamente a mão de obra, ora retomando a obra do estaleiro e terminando o serviço no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ. O almirante Flores, na sua justa crítica aos estaleiros civis, deixa de ver, porém, as dificuldades por eles enfrentadas face à explosiva inflação que dominava o país. Têm sido desastrosas e frustrantes nossas tentativas de usar estaleiros privados nacionais, viciados por um passado cartorial, todos em má situação econômico-financeira, não cumprem nem prazos nem preços, transformando os contratos constrangidos por orçamentos apertados num inferno administrativo. Enquanto a situação permanecer atual, só nos resta o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ,
ele também em situação difícil por problemas de pessoal. Uma excelente ideia viu-se assim comprometida por um processo inflacionário perverso, além das deficiências apontadas pelo almirante Flores. A Marinha mostrou enorme compreensão pelos problemas dos estaleiros e, graças à sua flexibilidade, reduziu as suas perdas a um mínimo apesar das circunstâncias adversas. Em meio a controvérsias pela legalidade do ato, assume dia 15 de março de 1985 o cargo de presidente do Brasil, o vice-presidente escolhido pelo Colégio Eleitoral José Sarney, em substituição ao presidente eleito Tancredo Neves, que por motivos de saúde, não pôde tomar posse. Após uma série de intervenções cirúrgicas, o presidente Tancredo Neves veio a falecer no dia 21 de abril de 1985, sendo efetivado no cargo o presidente em exercício José Sarney, março de 85-março de 90. Desde o dia 15 de março assumirá a pasta da Marinha o almirante Henrique Saboia, que permanecerá no cargo até o fim do mandato de Sarney, em março de 1990. Mais uma vez cabe destacar a continuidade que, com a nova administração, terá o programa de reaparelhamento da Marinha. Os anseios da Marinha se revigoram no forte desejo de que a nação adquira independência tecnológica e que o seu aparelhamento bélico seja uma decorrência natural de uma infraestrutura industrial de alto nível montada no país. A administração naval, após meditada decisão, optou por um caminho de resultados iniciais lentos e modestos, mas que a médio e longo prazo assegurará essa irreversível independência tecnológica. Podemos resumir a decisão nas seguintes linhas gerais. Primeiro, estimular a construção de navios de guerra no país, através do incentivo à elaboração de projetos nacionais. O desenvolvimento de projetos preliminares e de construção no Brasil já tem evidenciado notáveis resultados na nacionalização de equipamentos e seus elementos constituintes. Segundo, incentivar a indústria de construção naval e, terceiro, promover a padronização e nacionalização progressiva dos equipamentos utilizados na Marinha e seus sobressalentes. A partir de 87 foi instituída a Assembleia Nacional Constituinte, ANC, como objetivo de preparar uma nova Constituição para o país, recém-egresso de uma série de governos militares. Os constituintes, muitos ainda ressentidos com os acontecimentos dos últimos 20 anos, atuaram, algumas vezes, menos em termos do interesse nacional do que do revanchismo contra os militares. Tendo sido promulgada em 88, às vésperas do fim da Guerra Fria, a Constituição ainda reflete o ambiente dominante nas 4 e pouco décadas anteriores, em que o confronto ideológico entre as duas superpotências dominava o cenário político estratégico. As Forças Armadas, através da ação concertada de seus ministros, procuraram evitar que medidas tipicamente revanchistas pudessem ser aprovadas, tendo obtido acentuado êxito neste empreendimento, pois, indubitavelmente, a maioria dos constituintes era conservadora. Durante a presente década, a Marinha vem desenvolvendo um projeto de um navio patrulha de 1.100 toneladas, mas as dificuldades financeiras atuais tomam lento o desenvolvimento do projeto. Este projeto de um navio patrulha oceânico, que certamente será um navio muito caro para se construir, talvez exija uma reformulação, mais compatível com as restrições orçamentárias. As corvetas Júlio de Noronha e Fronte em construção na Verolme estão, ao final da década, muito atrasadas. Com a decretação em setembro de 90 da moratória preventiva do estaleiro, a Marinha, para contornar a difícil situação, rescindiu o contrato com a Verolme para que, no caso de falência do estaleiro, a propriedade da Marinha, representada pelos cascos das duas embarcações e pelos equipamentos já adquiridos, não viesse a constituir a massa falida. Para ajudar o estaleiro, a Marinha assinou com ele 2 contratos de prestação de serviços para que as obras pudessem prosseguir. No correr de 88 e de 89, a mudança da situação política internacional e a crescente preocupação dos Estados Unidos com o crime organizado, em especial com o tráfico de drogas, levou-os a pressionar os governos dos países da América Latina, para que suas forças armadas se voltassem prioritariamente para esse e outros problemas semelhantes, como a proteção ao meio ambiente e manutenção da ordem interna, etc. Alegando que porque esses países não sofrem ameaças externas significativas, suas forças armadas deveriam abrir mão de equipamentos sofisticados e, portanto, caros, economizando assim recursos que seriam melhor aplicados no desenvolvimento. No caso impensável de uma agressão a algum país americano, os Estados Unidos garantiriam a sua segurança. Mais adiante voltaremos ao assunto. A entrega da corveta Inha Uma deu-se em dezembro de 89,
Ela é a primeira corveta de projeto nacional totalmente construída no Brasil. Tem início imediatamente a integração do seu sistema de armas, que se prolongará até meados de 91, quando teve início a sua avaliação operacional. O navio foi entregue com muitas pendências, algumas decorrentes de imperfeições do projeto que terão de ser identificadas para o reprojeto. A corveta Inhaúma realizou também as provas de mar para checar o sistema de propulsão em dezembro, iniciando a integração dos sistemas de armas no primeiro trimestre de 91. Durante a década de 80, os seguintes navios foram incorporados à Marinha. A 22 de janeiro de 81, após aquisição pela Marinha, são incorporados os rebocadores de alto mar Almirante Guilhem e Almirante Guilhobel, navios construídos para uma empresa civil Superpesa, respectivamente ex-Superpesa 4 e 5, no ano de 1976, nos estaleiros Sumitomo, Uraga Deslocamento 2.400 tons, Bollard Pull 84 tons. A 6 de setembro de 82, o navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé ex. Tala da Dinamarca, entregue a 8 de maio de 57, pelo estaleiro Albor Vaeferta, reforçado para navegar no gelo, deslocamento a plena carga 5.600 tons. A 10 de maio de 84, o navio balizador Comandante Manhães, construído no estaleiro da Amazônia S.A. Stanave. A 22 de maio de 84, o navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, e a 19 de setembro de 84, o navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, navios construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, de 500 toneladas. A 29 de março de 85, o NB, Tenente Boanerges, construído no estaleiro da Amazônia, Stanave. A 21 de julho de 86, o rebocador de alto mar Triunfo para substituir os antigos Ram-classe Tritão em 1985. Foram adquiridos pela Marinha 3 cascos que estavam em construção para Petrobras no estaleiro Stanave S.A., a serem convertidos em rebocadores de alto mar no próprio estaleiro. O Triunfo é o primeiro adaptado e incorporado à Marinha. A 21 de agosto de 86, o navio Escola Brasil, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ. A 19 de fevereiro de 87, o Ram Tritão, segundo casco adquirido à Petrobras. A 1º de outubro de 87, o rebocador de alto mar Tridente, o terceiro e último casco adquirido à Petrobras. A 11 de fevereiro de 88, o navio oceanográfico Antares à Marinha e posteriormente à Armada, em 31 de maio de 88, o Antares. É o SNM Lady Harrison, construído no estaleiro Mellen in Carlsen AS, de Bremen, em 1984. Foi adquirido da firma Racal Energy Resources para pesquisa sismográfica, deslocamento total 1.100 tons. A 31 de maio de 88, o navio oceanográfico Almirante Álvaro Alberto foi construído como rebocador de apoio a plataformas marítimas pelo estaleiro Barton Construction and Shipbuilding Co. em Port Arthur, Texas, USA. Entregue em 1973 com o nome de Polar 901, em 1982, adquirido pela companhia norte-americana Granorpac, sendo denominado Gran Mariner, quando passou por uma extensa reforma para ser adaptado para navio de pesquisa, no estaleiro Atlantic Hydrodock de Jacksonville, Flórida, Estados Unidos, passando a arvorar a bandeira do Panamá, adquirido pela MB em 09-87, depois de inspecionado por técnicos da Marinha e da Petrobras. Coparticipantes nas pesquisas, foi adquirido pela Marinha e sofreu uma série de modificações no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ. Teve uma vida curta, afundando em setembro de 92, em virtude de incêndio. A 3 de outubro de 88, o navio de socorro de submarino, NSS, Felinto Perry e Olgerdane ex-Vildrake, construído no estaleiro Swordwerft, na Noruega, em 1979, com 3.900 tons de deslocamento. A 4 de outubro de 88, o navio auxiliar, na Trindade ex-Nobistor, construído em 1969, no estaleiro J.G. Itzler, Lavembur, é um rebocador panamenho preso por prática de contrabando e entregue à Marinha, sendo incorporado à Armada como rebocador de alvos a 31 de janeiro de 90. A 20 de dezembro de 88, o submarino Tupi, construído na Alemanha, é entregue à Marinha, a 6 de maio de 89 à Armada. A 25 de julho de 89, o contratorpedeiro Paraíba,
o primeiro dos 4 navios classe Garcia, adquiridos por arrendamento. Na gestão do almirante Saboia nos Estados Unidos, o Paraíba é o ex-Davidson construído em Avondale Shipyards, e entregue a 7 de dezembro de 65 à USN. São navios de 3.560 tons, com 2 caldeiras Foster Wheeler de 1.200 libras por polegada quadrada e temperatura do vapor de 950 graus Fahrenheit, 510 graus Celsius, tendo em vista o grande número de acidentes provocados por essas caldeiras quando os navios foram comissionados nos Estados Unidos. Houve alguma reação na Marinha quando da aquisição. São armados com as ROC, transportando torpedos a SMK-46, 2 canhões USN de 127 mm, 5,38 Mark 30, 2 tubos triplos de torpedos 324 mm MK-32 e equipamentos de contramedidas. A 24 de agosto de 89, o contratorpedeiro Paraná, o segundo navio de classe Garcia ex-Sample, construído no estaleiro Lockheed SB e Construction Co., entregue a 23 de março de 68 à USN. A 14 de setembro de 89, o contratorpedeiro Pernambuco, o terceiro da classe Garcia ex-Bradley, construído nos estaleiros da Bethlehem Steel, São Francisco, entregue a 15 de maio de 65 à USN. A 18 de setembro de 89, o contratorpedeiro Pará, o quarto e último classe Garcia ex-Albert David, construído na Lockheed SB e Construction Co., entregue a 19 de outubro de 68 à USN. A 28 de outubro de 89, na administração do almirante Saboia, o navio de desembarque de carros de combate, NDCC, Ceará 1 LSD classe, Thomaston dos Estados Unidos, ex-Hermitage, construído em Ingalls, Pascagoula, entregue em 56 à USN, o primeiro de 2 navios desta classe adquiridos por empréstimo pela MB. Com essas aquisições, a MB abandonou o projeto original de construir em navio de desembarque de carros de combate, NDCC, de 4.500 tons. O deslocamento dos atuais navios é de 12.100 tons a plena carga, leve 6.900 tons. A 12 de dezembro de 89, a corveta Inha Uma, a primeira construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a MRJ. A 21 de dezembro de 90, adquirido na administração Saboia, o navio de desembarque de carros de combate, NDCC Rio de Janeiro, o segundo da classe, Thomaston, recebido por arrendamento, construído em Ingalls, Pascagoula, entregue em 56 à USN. Em 1982, foram colocados em serviço 2 rebocadores de porto adquiridos nos Estados Unidos, o Tenente Magalhães e o Cabo Chirã, e um pequeno aviso fluvial Piraim. Em 83, foram entregues o rebocador Tenente Castelo, construído em Manaus, e entregue à DGN, e o aviso de apoio costeiro Almirante Eis, ao setor operativo. Em janeiro de 84, o barco de pesca Mestre Jerônimo foi adaptado para navio balizador com o nome Faroleiro Mário Seixas. A lista de incorporações na década é longa, mas o mini-programa do Almirante Maximiano apenas começava a apresentar resultados, pois os projetos importantes são de longa maturação: corvetas e submarinos. Há um grande número de aquisições por empréstimo de navios de origem americana, como os 4 contratorpedeiros classe Garcia e os 2 navio oceanográfico classe Thomaston, os 4 contratorpedeiros entre 21 e 24 anos de idade, e os 2 navios oceanográficos de 33 anos. A polêmica entre os que querem a nacionalização e os que acreditam ser necessário receber navios usados de exterior, ainda que velhos, nunca cessará e em breve, outros navios serão adquiridos usados. A posição adotada pelo almirante Maximiano em 82, infelizmente não pôde ser mantida. Se ainda não se alcançou a autossuficiência, o que implica recorrer à importação, certamente indesejável em termos de segurança. A cada dia mais perto está o país de atingir o nível de desenvolvimento tecnológico e industrial que vem atender às necessidades navais. Assim, é fundamental que o rumo estabelecido não seja desviado, pondo em risco todo um esforço que visa, sobretudo, a preparar um poder naval autêntico e adequado à defesa dos interesses nacionais. Há, porém, outros condicionantes que afastam a Marinha dessa magnífica postura, como o próprio almirante Maximiano reconhece. É imperativo reconhecer as carências existentes em nossas forças navais, o que nos impõe a necessidade de obter meios flutuantes a curto prazo, de modo a permitir o contínuo cumprimento das tarefas atribuídas à Marinha. Assim, ele adquiriu rebocadores de porto e de alto mar, o navio Polar,
um navio de transporte fluvial, todas embarcações auxiliares. Quando consideramos o seu mote, não há completa independência com servidão tecnológica. Compreendemos como eram prementes as circunstâncias que o levaram a adquirir navios usados. Também o almirante Saboia teve de enfrentar esse problema. Há algum tempo venho conduzindo gestão visando a substituição dos contratorpedeiros mais antigos, os recebidos em decorrência de acordo militar, por outros navios, que possam ser obtidos a custos razoáveis por aquisição em outras marinhas, à conta de recursos do Fundo Naval. Isso, entretanto, não significa nossa desistência do projeto de nacionalização, e muito pelo contrário, por entender que este processo, aquisição de navios usados, é o único que permitirá substituir, a curto prazo, nossos velhos contratorpedeiros sem nenhum conflito com as construções decorrentes do PRM, é que continuamos analisando detalhadamente todas as propostas pertinentes. Algum tempo mais tarde, ele deu prosseguimento ao assunto. Como os recursos alocados à Marinha são insuficientes para tal substituição dos antigos contratorpedeiros por corvetas em construção no Brasil, e como precisamos manter razoável capacidade operativa, tomei a decisão de obter 4 fragatas classe Garcia da USN. Além dessa aquisição e da de 2 navios de desembarque de carros de combate, NDCC, ele tentou ainda obter mais 4 contratorpedeiros americanos da classe Charles F. Adams, dessa vez sem sucesso. Mais tarde, na gestão do almirante Serpa, seriam adquiridos na Inglaterra os classe Broadsword. O almirante Serpa justificou as aquisições feitas no exterior na sua gestão pelo fracasso dos estaleiros civis no atendimento do programa da Marinha. Citou, em especial, as dificuldades com a Verolme na construção de 2 corvetas e do estaleiro Mauá na de 2 navios patrulha, e pelo fato de o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, estar com a sua capacidade industrial totalmente comprometida pelas construções em curso e encomenda posta por ele da 5ª corveta. Assim, ele viu-se na contingência de adquirir os 4 classe Broadsword para substituir os contratorpedeiros que estavam dando baixa e os 3 primeiros classe River. Fez-se a carência de navios balizadores, levando em conta a precária situação de meios flutuantes no 3º e 5º distritos navais, principalmente neste último. Adquiriu 4 navios patrulha a serem construídos no estaleiro Pennywerft, Alemanha, que já tinha construído 2 outros na administração Flores. Sobre o assunto, assim se manifestou o almirante Mauro César. Foram realizadas compras de oportunidade, era preciso substituir contratorpedeiros já muito envelhecidos e militarmente quase inúteis. Para isso não havia tempo e muito menos recursos suficientes. Embora os classe Garcia americanos, para no Brasil, fossem de idade tecnológica inferior ao que já se dispunha, eram aceitáveis. Fez-se a melhora em relação às unidades que substituiriam. O mesmo talvez já não fosse boa justificativa para a aquisição dos classe Knox, ao início dos anos 90, o que não ocorreu, felizmente, vindo ao invés as tipo 22 inglesas, classe Greenalg, aqui, perfeitamente dentro do padrão tecnológico militar em uso, com boa capacitação antiaérea, mas sem canhões, apenas com mísseis de superfície e antiaéreos. Para o almirante Chagas Telles, faz-se mister reconhecer que, infelizmente, devido a fatores como a dependência tecnológica do exterior e a limitação orçamentária, ainda somos obrigados a recorrer às obtenções de oportunidade para poder manter as forças com uma quantidade de meios compatíveis com as necessidades mais imediatas. Embora os ministros justifiquem a aquisição de navios usados, desde que eles estejam tecnicamente mais avançados do que os que eles substituirão, o problema não é tão simples. Sem dúvida, as restrições orçamentárias são o principal fator que cria óbices para a nacionalização. A nossa dependência tecnológica ao exterior só é significativa em termos de equipamentos mais sofisticados, já que desenvolvemos a um nível invejável a nossa capacidade de desenvolver projetos e da construção de navios complexos, como submarinos e corvetas. A necessidade de reorientarmos o desenvolvimento de projetos, como tantas vezes aqui mencionado, para a utilização de materiais, equipamentos e sistemas nacionais, ainda que isso implique em limitações operacionais desejáveis, mas não imprescindíveis, é patente e deve ser um objetivo prioritário no processo de nacionalização. Convém lembrar, contudo, que a falta de ameaças a curto prazo dá-nos algum tempo para fabricarmos os meios de que precisamos. Há ainda uma forte razão para a nacionalização, que comumente não é considerada, e diz respeito à real eficácia de um sistema de armas, medida por um produto de 2 parcelas, uma que representa as características ideais de um dado sistema de armas e outra,
que é um fator menor ou no máximo igual a 1, e que representa a capacidade do usuário daquele sistema de mantê-lo e operá-lo adequadamente. Quanto mais sofisticado o sistema, em geral menor o fator, já que as dificuldades de manutenção e operação do sistema são maiores. Dessa forma, num país de baixo índice de tecnologia, um sistema menos sofisticado e, portanto, mais facilmente nacionalizável, pode ser mais eficaz que um sistema mais complexo e mais caro. A falta crônica de recursos para a manutenção de um programa de aquisição no país e a facilidade para receber navios do exterior a título de arrendamento, fatores sem dúvida importantes, esconde uma dramática verdade, porém, os crescentes custos de manutenção. Embora seja certo que navios ainda mais velhos que os recebidos terão baixa, o problema não melhora, pois os navios que chegam e os navios que se vão não são iguais, e o sistema logístico tem que se preparar para manter os novos, em geral, mais complexos equipamentos. Em pouco tempo crescemos problemas e os custos da manutenção tornam-se insuportáveis. Os navios começam a parar por falta de sobressalentes e em pouco tempo a disponibilidade para operações no mar pode ficar menor do que antes, que era exatamente o que se queria evitar com a aquisição dos navios. É óbvio que há um ponto em que não é possível aceitar a contínua deterioração da força sem uma tentativa de deter o processo. Depois de termos adquirido a competência para construir navios sofisticados no Brasil, as fragatas, as corvetas e os submarinos, é doloroso voltar atrás, mormente porque os frutos dessa capacitação já estavam a caminho. Acredito que a aquisição de embarcações auxiliares, como rebocadores de alto mar, balizadores, navios oceanográficos, etc., no exterior, novos ou velhos, são mais aceitáveis, pois eles virão assegurar o cumprimento de tarefas navais que não podem sofrer solução de continuidade, como socorro e salvamento marítimo, manutenção da rede de sinalização náutica, trabalhos hidrográficos, etc. Já navios de guerra fez-se não serem prementes às ameaças, são menos urgentes, podendo aguardar o processo mais lento de nacionalização. Durante a década, os seguintes navios deram baixa. A 17 de fevereiro de 82, os contratorpedeiros Paraná e Pernambuco, recebidos ainda na vigência do acordo militar. A 17 de fevereiro de 82, os navios caça submarino Juruá e Javari, os dois últimos recebidos na década de 60 dos Estados Unidos, núcleo da Força de Minagem e Varredura, criada com a chegada desses navios. A 22 de junho de 83, o submarino Guanabara classe Gup. A 18 de outubro de 83, a corveta Ipiranga, uma das corvetas adquiridas novas na Holanda, na década de 50. A 25 de setembro de 85, o rebocador Triunfo, recebido dos Estados Unidos no final da década de 40. A 13 de novembro de 86, o rebocador Tritão como Triunfo, também recebido no final da década de 40. A 30 de junho de 87, o rebocador Tridente, o último da série da década de 40. A 21/09/87, o submarino Ceará 1 Gup. A 12 de dezembro de 88, o contratorpedeiro Santa Catarina, um dos contratorpedeiros recebidos em função do acordo militar. A 24 de fevereiro de 89, o navio desembarque de carros de combate Garcia Dávila, recebido no Brasil em 63. A 10 de maio de 89, contratorpedeiro Piauí, um dos contratorpedeiro, recebidos em função do acordo militar. A 15 de janeiro de 90, o submarino Goiás, um Gup segunda. A 15 de maio de 90, os contratorpedeiros Maranhão e Mato Grosso Allen Sauner, como os demais recebidos dos Estados Unidos em função do acordo militar. A 12 de julho de 90, o navio oceanográfico Almirante Saldanha, o antigo veleiro Escola transformado em navio oceanográfico. Os submarinos que deram baixa haviam sido recebidos no Brasil a partir de 57 e até metade da década de 70, administração Adalberto Nunes. Os contratorpedeiros que deram baixa foram recebidos a partir de 59 e até meados da década de 70. Essas baixas estão nitidamente relacionadas com as incorporações, como pode ser facilmente constatado. O Corpo de Fuzileiros Navais, CFN, passou por profundas modificações na década de 80, a partir da criação do posto de almirante de esquadra, Lei nº 6.836, de 27 de outubro de 80, e o consequente posicionamento do Comando-Geral do CFN como órgão de direção setorial ODS, Decreto N. Graus 85.924, de 22 de abril de 81, na administração do almirante Maximiano.
Essa modificação, como era inevitável, acarretou uma reestruturação do CFN, posicionando-se o Comando-Geral no setor de apoio na qualidade de ODS, e permanecendo a Força de Fuzileiros da Esquadra FFE no setor operativo, juntamente com os grupamentos de fuzileiros navais, sediados nos diversos distritos navais. Desta forma, o Comando-Geral dedica-se inteiramente ao preparo do poder, assumindo características de uma organização matricial para esses assuntos. O organograma a seguir é autoexplicativo e mostra como está estruturado o setor de apoio. Em termos amplos, a prontificação das forças de fuzileiros navais tem sido orientada para a realização de operações anfíbias, ribeirinhas e especiais, primordialmente a cargo da Força de Fuzileiros da Esquadra, e ainda para a ação de presença e a realização de operação de defesa de instalação de interesse do poder marítimo, que resultam no desdobramento das tarefas atribuídas em tempo de paz aos grupamentos de fuzileiros navais. O setor operativo está subordinado ao Comando de Operações Navais sendo que a FF é através da esquadra e os grupamentos através dos comandantes de distritos navais. Desde a criação da FFE, em 1957, teve início a prática de operações de desembarque anfíbio, como as da série Dragão, e outras mais como Aragem, Badejo, Corvina, Arfagem e Abelha. O CFN tem participado ainda de exercícios interaliados como as Operações Veritas, Readex e Unitas. Uma importante participação do CFN diz respeito às forças de paz da ONU, na América Central, na antiga Iugoslávia, em Moçambique e em Ruanda, na República Dominicana e em Angola, e fora do âmbito da ONU, na fronteira Equador-Peru. Na atualidade, o CFN está presente no Timor-Leste, na missão para assistência para a remoção de minas na América Central e para garantir a segurança das embaixadas brasileiras na Argélia e no Paraguai. A concepção estratégica operacional do CFN é prestar e adestrar o corpo para a guerra de manobra, estilo de guerra que procura criar condições para que uma força mais fraca derrote outra mais forte para tanto, proporcionando acentuada mobilidade tática às forças de fuzileiros navais, evitando a guerra de atrição que sempre favorece o mais forte. O desenvolvimento tecnológico tornou-se especialmente importante para as operações anfíbias, por aumentar ainda mais a mobilidade tática, essencial para uma força que optou pela guerra de manobra. A partir desta década, o desenvolvimento de meios do CFN tem o propósito de assegurar a maior capacidade de fogo e mobilidade tática às forças de fuzileiros navais. A incorporação dos carros de combate Cascavel nacionais sobre rodas em outubro de 80 e em 86, de 12 carros de lagarta anfíbios CL-ANF, adquiridos usados dos Estados Unidos, representa um marco no esforço de dar mobilidade tática à força anfíbia. No setor de artilharia, comunicações e guerra eletrônica, os avanços foram consideráveis. No período 86-87 foi recebido um sistema computadorizado de direção de tiro, de navegação terrestre e telemetria laser, dando à artilharia do CFN maior rapidez de tiro e precisão. A partir de 87, emprego das aeronaves U-14 Super Puma nos exercícios anfíbios, aumentando a flexibilidade de emprego dos elementos de manobra. No período de 87-88 foram recebidos equipamentos de guerra eletrônica, procedência Israel, e equipamentos de comunicação, estes dotados de salto-frequência, criptografia automática e transmissão por pulso, o que representa um salto de qualidade nesse setor da força. Também no período de 87-88, teve início a substituição das viaturas Willys e Ford Willys por viaturas Toyota meia tonelada 4x4, nacionais. No ano de 88, teve início o recebimento do Sistema da Defesa Aérea BOFI, compreendendo 6 unidades de tiro Bofors 40mm L-70, dotadas de radar Girafe, tudo de procedência sueca. Em 90 é dotada a munição Anticarruete 4, aumentando o poder de fogo dos fuzileiros. Com a chegada ao Brasil, conforme já apontamos anteriormente, do navio Desembarque Doca, NDD, Ceará a 16 de janeiro de 90, mais um NDD. Rio de Janeiro foi incorporado em 91, a Marinha começa, de fato, a ter uma capacidade anfíbia de envergadura compatível com os meios disponíveis e com os seus efetivos, dentro da concepção geral de emprego da força. Além dessas mudanças na capacidade operacional do CFN, uma série de medidas de caráter organizacional e administrativo tiveram lugar. A introdução de nova sistemática de formação do soldado FN, a partir de 81, com a transferência para as instalações em Guandu do Sapê, quando se incorporaram novas técnicas de formação,
avaliação, por escalão superior, dos exercícios realizados pelas forças de desembarque, culminando em 87 com a criação do Sistema de Avaliação de Exercícios, implementação, a partir de 89 a 90, da Sistemática para a Elaboração de Publicação do Setor CGFN. Finalmente, em 90, é criado o curso de aperfeiçoamento dos oficiais do CFN. O aprimoramento dos sistemas administrativos da Marinha nas décadas de 70 e 80 foi constante, à frente da grande maioria das instituições do país, sempre com foco no sistema do plano diretor. Foram criados os Centros de Mísseis e Armas Submarinas, mas, o Centro de Eletrônica, o Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do CFN, CREP-SUP-ESP, o Centro de Análise de Sistemas Navais CASNAV, o Centro de Apoio a Sistemas Operativos, CASOP, e o Centro de Instrução e Adestramento de Submarinos e Mergulhadores de Combate, CIAMA. Houve ainda o desenvolvimento e produção local de simuladores e treinadores táticos digitais, de equipamentos para a guerra eletrônica, de Sistema Digital Avançado de Combate Tático (SICONTA), e a instalação do Centro de Controle de Teatro de Operações Marítimo, ainda em caráter experimental, Tom X. Pelo Decreto 93.439, de 17 de outubro de 86, a Coordenadoria para Projetos Especiais, COPESP, foi transformada em Organização Militar, subordinada à Diretoria-Geral do Material da Marinha, DGMM, tendo como uma de suas tarefas o desenvolvimento da capacitação tecnológica para a propulsão nuclear e de infraestrutura de apoio. O local escolhido para a futura base para apoio de submarinos nucleares, BAS, foi Ponta Grossa na Restinga da Marambaia, ficando como alternativa Aratu, na Bahia. Depois do recebimento na gestão Adalberto Nunes da ilha de Mucanguê Pequeno, da antiga empresa de navegação costeira, pelo Ministério da Marinha, em troca de terrenos da antiga base de Recife, a ilha foi ligada a Mucanguê Grande, onde se encontrava a base de submarinos, e foi usada como estação naval do Rio de Janeiro, para apoio aos navios da esquadra que não estivessem em reparo no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ. Após a construção de um pier dotado de todas as facilidades, a construção da sede dos Comandos Operativos, Esquadra e Subordinados, e do Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, a estação foi transformada em Base Naval do Rio de Janeiro, BNRJ, constituindo-se hoje no apoio aos navios da esquadra que não estão nos períodos normais de reparo. A construção da Ponte Rio-Niterói, usando Mucanguê como ponto de apoio, veio permitir o acesso rodoviário à ilha, criando as condições operacionais para seu emprego como base. No que se refere às comunicações, foi implantado o moderno Sistema Telefônico da Marinha, Sistelma, estruturado com vistas a uma futura rede digital de serviços integral, e a Rede de Comunicações Integradas da Marinha, RECIM, a primeira totalmente digital, com emprego de tecnologia intermediária. O projeto Calha Norte permitiu à Marinha criar em Belém um ponto de apoio para a operação de fragatas, contratorpedeiros e corvetas. O pier da Base Naval de Valdecães, BNVC, com 142 metros de comprimento e 13 metros de largura, foi feito afastado da margem, sendo ligado a ela por uma ponte de acesso de 172 metros de comprimento, de modo a permitir a atracação de navios com calado de até 8 metros. O pier dispõe de energia estabilizada, ar comprimido, rede de incêndio e sanitária, vapor, água e telefone. O projeto Calha Norte financiou a ampliação do cais flutuante da Estação Naval do Rio Negro, o que facilitou a operação do dique flutuante Jerônimo Gonçalves, permitindo dar nova dimensão ao apoio prestado aos navios ali sediados. Antes disso, o cais flutuante foi ligado à terra também com recursos do Calha Norte. A crescente importância da Amazônia Ocidental torna o investimento plenamente justificável.